Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou o professor Marco Túlio e hoje nós estaremos falando sobre a ponte H. Nós veremos o circuito elétrico, falaremos sobre o princípio de funcionamento, faremos a escolha dos transistores adequados e também veremos os cálculos necessários ao dimensionamento dos componentes. Existem diversas pontes comerciais disponíveis no mercado, assim como a famosa ponte H L298. Porém, o nosso objetivo aqui é estar dimensionando ou calculando os componentes para que a gente possa montar a ponte H para uma determinada aplicação. A ponte H nos permite variar a velocidade em cima do motor, uma vez que ela é um drive de corrente e com esse drive de corrente aliado à técnica de modulação por largura de pulso, nós conseguimos então variar a tensão no motor variando a velocidade. Outro detalhe importante é que a ponte H nos permite inverter o sentido de rotação do motor, uma vez que, comutando as chaves da ponte H, nós conseguimos inverter a polaridade da tensão no motor, fazendo com que a rotação inverta. No esquema seguinte, nós vemos a ligação da ponte H a um determinado motor. A parte de cima da ponte está ligada ao mais VCC e a parte de baixo da ponte está ligada ao menos VCC. A ponte então é formada por 4 chaves, chave S1, chave S2, chave S3 e chave S4. Conforme a ligação dessas chaves, nós teremos a tensão da fonte sendo aplicada ao motor com uma determinada polaridade. Essa polaridade vai determinar então o sentido de rotação do motor. No exemplo seguinte, se nós fecharmos as chaves S1 e a chave S2, nós teremos o motor rodando num determinado sentido. Iniciando a animação, nós vemos que, fechando a chave S1, nada acontece, o motor ainda recebe o mesmo potencial dos dois lados. Quando comutarmos a chave S2, o motor recebe a polaridade ou a tensão total de 5 volts da fonte. O fluxo de corrente segue então da esquerda para a direita no motor. Isso irá fazer com que ele gire num determinado sentido. O próximo passo é, se quisermos inverter então o sentido de rotação desse motor, nós teremos que primeiro desconectar o motor da rede elétrica. Nesse caso, nós iremos abrir as chaves que foram fechadas. Após esse passo, nós iremos então fechar as chaves para comutar o novo sentido. Nesse caso, nós iremos fechar a chave S3 e a chave S4. Com isso, nós percebemos que o fluxo de corrente inverte no motor, vindo da direita para a esquerda, fazendo então com que a tensão aplicada tenha sido invertido e com que a rotação do motor seja inversa da rotação anterior. Ao efetuarmos a comutação das chaves, temos que levar em consideração que a chave S1 e a chave S4 jamais podem ser comutadas ao mesmo tempo, pois senão estaremos fechando um curto-circuito na fonte de alimentação. Observando aqui a simulação, vemos então que, fechando a chave S1 e a chave S4, a fonte de alimentação entra em curto-circuito. Da mesma forma, temos que tomar cuidado para não comutarmos as chaves S2 e S3 ao mesmo tempo, pois também estaremos fechando um curto-circuito nos terminais da fonte. Olhando a animação, vemos que, fechando S2 e S3, a fonte entra em curto-circuito. Outra configuração que devemos evitar é realizar o fechamento da chave S4 quando as chaves S1 e S2 já estão fechadas alimentando o motor. Da mesma forma, teremos um curto-circuito nos terminais da fonte como exibido. De forma semelhante, deve-se evitar o fechamento da chave S2 quando as chaves S3 e S4 estão em operação. Fechando a S2, teremos também um curto-circuito na fonte de alimentação como visto. A primeira etapa do dimensionamento da ponte H passa pelo processo de levantamento das características do motor DC a ser utilizado. Nesse caso foi feito um ensaio para a determinação da corrente de operação desse motor. A conclusão a que se chegou é que para uma tensão de 5 volts a corrente de carga máxima do motor é de 190 mA. Para o correto dimensionamento ou escolha correta dos transistores, é interessante que a gente relembre então algumas características de operação dos transistores bipolares de junção, que são os transistores que nós iremos utilizar na nossa aplicação. O transistor PNP, ele tem a primeira característica onde o emissor ele está conectado diretamente ao mais VCC da fonte.
Já no transistor NPN, o terminal de emissor está conectado ao GND da fonte de alimentação, à terra da fonte de alimentação. Então, os terminais aqui de emissor, eles recebem polarização inversa. PNP positivo, NPN negativo. Muito bem. A característica comum, tanto para o PNP quanto para o NPN, é que no terminal de coletor, nós temos a carga interligada. Tanto para o PNP quanto o NPN, a carga que a gente deseja acionar vai estar ligada no terminal de coletor. Isso sempre que a gente desejar utilizar o transistor como uma chave, liga, desliga. Nesse caso, a gente estaria operando em corte e saturação. Muito bem, essas são as características comuns, né? Carga ligada no coletor. Agora, o que vai inverter é o fluxo de circulação de corrente pela carga. O fluxo de corrente no transistor PNP é do terminal de emissor para o terminal de coletor, onde a carga está conectada. Já no transistor NPN, o fluxo de corrente se dá do terminal do coletor para o terminal do emissor, sendo que a carga também está pendurada lá no coletor do transistor. Para que possamos fazer a seleção correta dos transistores ou a escolha correta do tipo de transistor, se PNP ou NPN, nós temos que fazer a análise de funcionamento então da ponte H. Se nós considerarmos as chaves S1 e S2 fechadas inicialmente, nós teremos o seguinte fluxo de corrente se dando da fonte, passando pela chave S1, entrando no motor, saindo do motor, passando pela chave S2 em direção ao terra ou ao GND da fonte. Ok? Muito bem. Qual seria o transistor adequado para representar a chave S1? Se a gente observar a chave S1, a corrente ela entra de um lado e sai do lado onde a carga está conectada. Então, nós temos uma chave por onde a corrente sai da chave e vai em direção ao motor. Qual é o transistor que tem essa característica? A corrente que sai do transistor vai direto para o motor. No nosso caso, o motor ele está pendurado no coletor. Então, o transistor que tem a característica de ter a corrente saindo de seu terminal e indo em direção à carga é o transistor PNP. Tá? Então, aqui estaria o nosso coletor e a gente sabe que no transistor PNP a corrente entra no terminal de emissor e essa corrente sai lá no terminal de coletor. Então, a chave S1 estaria sendo representada por um transistor do tipo PNP. Para selecionar, então, a chave S2, que fará parte do circuito, a gente refaz a análise considerando S1 e S2 fechadas. E nós vimos nessa análise que o sentido do fluxo de corrente se dá passando pela chave S1, entrando pelo lado esquerdo do motor, onde a polaridade é positiva, e saindo pelo lado direito do motor. Nesse caso, a corrente passa pela chave S2 e então vai em direção ao GND ou o polo negativo da fonte. Muito bem, qual seria a chave S2 adequada para essa função, né? Se a gente observar então a chave S2, ela recebe a corrente pelo terminal superior e o terminal inferior escoa essa corrente para o GND. Então, no caso aqui, no nosso caso, né, o terminal que escoa a corrente direto para o GND, em se tratando de transistores, seria o terminal de emissor, que está ligado também diretamente aqui no GND, exatamente igual à chave S2. Se a gente observar a chave S2, a carga, né, está conectada ao terminal superior, o motor no caso, e aqui no transistor NPN, o motor também está conectado ao terminal superior, onde a corrente entra no motor, sai do motor e entra lá no terminal de coletor. Entra por cima e sai por baixo a chave NPN indo em direção ao terra. Muito bem, então com isso a gente chega à conclusão que a chave S2 teria que ser uma chave do tipo NPN.
Muito bem, se fizermos então a composição do transistor PNP e NPN para formar as chaves aqui da nossa ponte H, nós vamos chegar a esse circuito com a carga conectada entre os dois coletores aqui dos dois transistores. Então tem o coletor do transistor PNP e aqui o coletor do transistor NPN. Fazendo a junção então dos transistores PNP e NPN para compor a chave S1 e S2, nós chegamos ao seguinte esquemático, onde temos aqui a chave S1 formada pelo transistor PNP, na sequência o motor e na sequência a chave S2. A composição pode ser replicada para S3 e para S4, onde nós vemos aqui o circuito completo da ponte H com as 4 chaves, né? Nós temos dois transistores do tipo PNP e dois transistores do tipo NPN, onde a formação final é apresentada a seguir. Muito bem, outro dado importante para o dimensionamento dos transistores é levar em conta a corrente máxima de saída do circuito que irá acionar a ponte H. Nesse caso, nesse projeto especial, a gente vai usar a plaquinha do Arduino Uno para fazer o acionamento da chave. Então nós temos que conhecer a corrente máxima permitida ou a corrente máxima de saída do microcontrolador que forma a plaquinha aí do Arduino Uno. A corrente máxima de saída, então, é a corrente do CI da Atmel, Atmega 328P, e essa corrente a gente consegue encontrar em catálogo, é uma corrente aqui de 40 mA. Então esse é um fator limitante aí na escolha do transistor, sendo que a máxima corrente aqui que o transistor poderá drenar é de 40 mA. Características importantes ou mais importantes desses componentes são obtidas através do catálogo do fabricante. E aqui para o BD135, a mesmo para o BD136, nós vemos que a máxima tensão que ele consegue bloquear é 45 volts. No nosso caso, nós estaremos alimentando o motor com 5 volts e não teremos maiores problemas. A corrente máxima que esse transistor suporta é de 1,5 amperes, bem acima da corrente que nós temos no motor, que é 190 miliamperes. Então, na sequência, o que nós precisamos é extrair aqui das características elétricas o ganho de amplificação de corrente DC destes transistores. Para verificar se o transistor é adequado ou se o transistor não irá drenar mais corrente do que o Arduino pode mandar na sua base, nós teremos que observar os dados de saturação desse transistor. Então aqui no catálogo, o fabricante fornece aqui a condição de saturação, onde os pontos testados foram testados com uma corrente de saturação lá no coletor de 500 miliamperes para uma corrente de base de saturação IBSAT de 50 miliamperes. Com isso, a gente consegue extrair o ganho de amplificação desse transistor para a condição de chaveamento. Então, o que nos interessa é encontrar o ganho na saturação, que é dado pela corrente de coletor de saturação, divididos pela corrente de base necessária para levar o transistor à saturação. Nesse caso, o HFE, então, calculado, vai ser dado por 500 miliamperes divididos por 50 miliamperes. Com isso, nós chegamos a um ganho de 10 vezes. Ou seja, esse transistor ele amplifica a corrente de base em 10 vezes. Ou a corrente de base é 10 vezes menor do que a corrente de coletor necessária para acionar o motor. A etapa seguinte, então, é fazer o dimensionamento do resistor RB, considerando já os dados obtidos até agora. Nós acabamos de descobrir que a corrente que vai passar pelo resistor RB é a corrente 10 vezes menor que a corrente lá do coletor, ou a corrente do motor, ou seja, 19 miliamperes. E tudo que a gente precisa, então, é dimensionar o valor deste resistor. Muito bem, o transistor, o Arduino, no caso, ele é uma fonte de 5 volts nesse circuito,
está mandando 5 volts aqui para acionar o transistor da ponte. Esses 5 volts irão passar pelo resistor para disparar a base aqui do transistor. Então nós temos que lembrar que aqui na base existe uma pequena queda de tensão devido à junção base-emissor. Nós teremos uma perdazinha aqui para disparar a base de aproximadamente 0,7 volts. Estou considerando um valor menor do que o catálogo, porque a gente está trabalhando com uma corrente bem menor aqui de disparo do transistor. Então, estou aproximando para 0,7 volts. Se eu estivesse trabalhando com 1,5, que é a máxima corrente, eu consideraria uma queda de tensão de, se eu não me engano, é aproximadamente 1 volt que o catálogo fornece. Muito bem. Quando o transistor, então, mandar os 5 volts aqui na entrada do circuito, 0,7 eu vou perder para disparar a junção base-emissor, e o restante da tensão ficará, então, em cima do resistor, né? A diferença vai ficar em cima desse resistor aqui. Então, nós temos 5 menos 0,7, portanto, esse resistor vai ter que ficar com 4,3 volts. Ou seja, nós temos que dimensionar um resistor que, quando receber 4,3 volts, deixe passar uma corrente de 19 miliamperes. Fazendo a conta, nós vamos chegar à seguinte conclusão. 4,3 divididos por 0,019, ou 19 miliamperes, vai dar um resistor de 226 ohms. 226 ohms é o cálculo do resistor. Na prática, então, nós vamos aproximar para algo em torno de 220 ohms. Muito bem, então essa seria a montagem final, onde nós temos 4 resistores de 220 ohms, 1/4 de watt, 2 transistores do tipo NPN, BD135, e 2 transistores do tipo PNP, que seria o BD136. Na próxima aula, então, a gente vai dar sequência na programação aqui do Arduino para fazer o chaveamento da ponte e verificarmos, então, as condições de operação do motor. Muito obrigado e até a próxima videoaula.